Olá, muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Eu gostava de começar esta sessão com uma questão para cada um de nós muito direta, que é como estão neste momento. Percebam sem nenhum tipo de julgamento. Como é que estão neste momento? Vieram correr para chegar aqui a horas? Já estavam calmos anteriormente? Acabaram de comer qualquer coisa? Tiveram uma conversa antes? Estavam a ler e agora estão na sessão de Zoom? Estavam na internet? Vejam como estão, qual o estado da vossa mente, assim só por uns segundos, sem qualquer tipo de julgamento. Agora percebemos como é que é o nosso estado de humor, o nosso estado de espírito neste momento. Deixamos que o corpo descontraia nesta posição, aqui sentados. Tomamos uma nota mental do nosso estado de espírito, como é que o coração se encontra, os nossos ombros, a nossa intenção para esta sessão de meditação. Podemos ir dentro de nós àquele ponto que nos levou a fazer a meditação pela primeira vez. O que é que aconteceu? Foi uma inspiração, algo doloroso, seja o que for. Lembramos desse momento com alguma gratidão por nos ter colocado num determinado caminho de pesquisa interior e de libertação espiritual. Primeira vez que nos levou a ir fazer meditação. Voltamos agora a este momento. Notamos se ainda existem restícios das conversas anteriores na nossa cabeça, na nossa mente, se ainda há emoções no coração ligadas ao resto do dia que já passou, ou da semana, ou do mês. Vamos nos tornando conscientes da respiração a entrar pelas narinas, a sair pela boca ou pelas narinas. Podemos ter esta noção de oxigenação, como se a respiração que entrasse, a inspiração levasse oxigênio ao cérebro, ao coração, aos pulmões, aos ombros, aos braços, às mãos, ao tronco, ao resto do corpo, às pernas, aos joelhos, aos pés. Como que sabendo que o oxigênio se espalha por todo o corpo, desejando bem a todo o corpo, a todas as nossas células, desejando bem a todos os participantes desta sessão, desejando bem a todas as pessoas. Colocamos assim o nosso coração numa disposição de bem-crença,
como se houvesse um sorriso nessa disposição. Vamos fazer o nosso varrimento do corpo, levar a mente à planta dos pés, perceber o que se passa nessa área, sem qualquer tipo de ajuizamento. Permanecer lá um pouco, sensação na planta dos pés. Planta do pé esquerdo, planta do pé direito, os dedos dos pés, a ponta dos dedos dos pés, peito do pé, às vezes há tensões nos pés, podemos permitir que se descontraiam, os tornozelos, as canelas, sensação, barriga das pernas, sensação nos joelhos, os joelhos são complexos, o que se passa lá dentro. Se a mente fugir para outros assuntos, ou para qualquer tipo de julgamento, trazê-lo de volta. Interior dos joelhos, as nossas pernas, as coxas, a pressão da almofada ou do banco, nossa barriga, parte abdominal, sensação no interior, diafragma, zona do coração, dos pulmões, nosso peito, sensação no interior,
clavículas, os ombros, nossos braços, os cotovelos, ponta dos cotovelos, os nossos antebraços, os pulsos, sensação nos pulsos, sensação nas costas das mãos, nos nós dos dedos, nas pontas dos dedos. Pousamos na palma das mãos, ficamos aí um pouco, sensação de calor ou neutra, voltamos à base da coluna, na parte de trás, vamos subindo pelas vértebras, as costas, sensação nas costas, subindo suavemente pela coluna, conscientemente, sensação das omoplatas, ligação com os ombros, parte de trás do pescoço, subindo até o alto da cabeça, sensação do crânio como um todo, nossa testa, os nossos olhos, sensação nos olhos, sensação no nariz, maçãs do rosto, interior da boca, sensação no queixo, ficamos aí um pouquinho,
Voltamos ao alto da cabeça, sensação no alto da cabeça, interior da cabeça, como se dessemos um pulinho lá dentro. Interior do coração, damos um pulinho lá dentro. Vamos agora ficar com a nossa respiração por alguns momentos, conscientes nas inspirações, conscientes nas expirações, presentes. Se o corpo se contrair, podemos descontraí-lo e voltar à respiração. Inspiração, expiração.
Vamos expandir agora um pouco a sensação do corpo, respirar como um todo, conscientes do espaço à volta do corpo, por cima da cabeça, à volta dos ombros, atrás das costas, à frente do peito, conscientes desse espaço, conscientes do espaço mais ao largo, dentro do quarto, conscientes desse espaço, conscientes do espaço à volta da casa, acima da casa, continuidade de consciência, conscientes do espaço à volta das outras casas, por cima das árvores, por cima dos prédios, por cima da vila, da aldeia, da cidade, mais ao redor, conscientes desse espaço, mais acima, conscientes do espaço à volta do planeta, do globo, espaço à volta da Terra, espaço à volta da casa, do interior do quarto, à volta do corpo, no interior de vós. Podemos trazer à mente uma qualidade à qual aspiramos, no seu nível mais elevado, ligarmos essa qualidade neste momento, como cultivá-la, cultivando-a dentro de nós, percebendo as suas características, o que é necessário para cultivar, amor, desapego, liberdade, compreensão, paciência, coragem, iluminação, clareza de mente, discernimento, presença de espírito, consciência. Vamos terminar a nossa sessão de meditação, conscientes das mãos, podemos abrir os olhos, descontrair o corpo. Queria falar um bocadinho de Samadhi, uma palavra que se usa bastante nos ciclos budistas e hindus também. O Samadhi é muitas vezes descrito como concentração, e já algumas vezes aqui falei desses aspectos da concentração, que é concentração, mas não no sentido de foco,
mais no sentido de estarmos concêntricos, de estarmos no nosso centro, de nos mantermos no nosso centro. E ele tem um aspecto muito interessante também que é continuidade. Muitas vezes há certos praticantes que interpretam Samadhi mais que num sentido de continuidade, e eu percebo que ambos estão interligados, não é? É estarmos no nosso centro e mantermos esse estado de presença ao fim e ao cabo. É interessante que no caminho óctuplo, para quem está familiarizado com estes termos, não é? Temos as quatro nobres verdades, a origem do sofrimento, o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho para a cessação do sofrimento. E, e o caminho para a cessação do sofrimento é o caminho óctuplo, que acaba por ser um caminho que engloba todos os aspectos da vida, entre os quais temos a consciência correta, a percepção correta, o esforço correto, o modo de vida correto, a fala correta, o pensamento ou a intenção correta e a concentração correta. O que é isto da concentração correta? Já falei várias vezes também que o correto, que nós traduzimos como correto, é a palavra sama, que significa em harmonia com o momento presente. Portanto, o correto é uma forma de pôr isto em menos palavras, mas pode levar muito à nossa ambiguidade e dualidade de estamos a fazer certo ou errado. Esta dualidade que muitas vezes, na qual vivemos, e que às vezes podemos ficar um pouco presos nessa dualidade. Mas o correto é aquilo que está em harmonia ou em sintonia com o momento presente, em sintonia com a natureza. E concentração correta parece algo que não nos diz muito. Temos muita concentração ou pouca concentração, então qual é o ponto de concentração correta? Mas nesse sentido é estarmos concêntricos, não é? Estamos no nosso centro e damos continuidade a esse estar no nosso centro. É muito interessante quando pensamos isto durante o nosso dia ou levamos isto para a nossa presença de mente no nosso dia, porque percebemos o quão importante é ter uma continuidade de, de momentos de consciência, digamos assim. Podíamos dizer que de uma certa perspectiva estamos sempre conscientes, a menos que estejamos a dormir, mas nós sabemos que muitas vezes estamos dispersos e não estamos no momento presente. Então estamos a falar dessa consciência mais refinada, digamos assim. Um, portanto, quando praticamos meditação de manhã, por exemplo, quando nos lembramos, vamos a sair de casa e nos lembramos de estar conscientes, quando chegamos ao outro lado e nos lembramos de estar conscientes, vamos ligando estes pontos todos. E quanto mais haver uma continuidade de consciência, mais o caminho se faz, e mais a libertação acontece, e mais a realização interior acontece. E é interessante quando falo deste aspecto de Samadhi, o Samadhi vem perto de Sati, no caminho óctuplo, não que as coisas tenham necessariamente essa cadência, uma sequência, mas também pode ser visto assim, mas normalmente são aspectos que vão-se cultivando e vão-se cultivando uns aos outros e uns ajudam-se a cultivar uns aos outros. Mas Sati significa consciência, estar consciente, é o que normalmente traduzido como mindfulness, mas é melhor consciência, na verdade, uma palavra mais adequada. E Sati é isso mesmo, estar consciente, e o Samadhi acaba por ser este concentrar, estar no nosso centro e dar continuidade a esses estados de consciência. Às vezes não são palavras, é como uma maçã, vem tudo junto, não é? Nós não podemos falar do cheiro da maçã, nós podemos falar do cheiro da maçã, da cor da maçã, da textura da maçã, do sabor da maçã, mas é só uma maçã, vem tudo junto. E estes aspectos também vão todos juntos. Às vezes o destrinçar por uma nomenclatura ajuda-nos a refletir e a ponderar e a perceber o que está a acontecer. Mas na verdade como sabem, a vida é um todo. É muito interessante esta questão também de muitas vezes estamos no nosso dia a dia e aparecem objetos na mente que são desagradáveis, ou seja, aparecem os obstáculos, aparecem as dificuldades. E muitas vezes, quando falamos aqui do Satipatthana Sutta, há uma parte em que chegamos que falamos das quatro bases da consciência, né? Portanto, aquilo em que nós nos podemos basear para estarmos conscientes.
Temos o corpo, temos as emoções, ou temos as sensações, aliás, temos a mente, o estado geral da mente, e temos os objetos da mente. Normalmente nestas meditações guiadas falamos do corpo e depois falamos de um certo estado de uma forma mais generalizada, porque este aprofundamento destas 4 bases da consciência é melhor mesmo de uma forma mais prolongada, e cada um faz por si próprio também, porque chegamos sempre a um ponto em que o que surge, mesmo que estejamos concentrados na respiração, ou que tenhamos a respiração como base para estarmos conscientes, são os assuntos da vida e o que temos cá dentro, e as emoções e os pensamentos dos quais aos quais nos podemos debruçar depois com mais uma certa calmia mental, portanto esse é um processo que cada um faz por si também naturalmente. Dentro dos objetos da mente, temos a mente no seu estado geral, podemos ser conscientes dela, portanto a mente pode estar confusa, agitada, tranquila, e depois temos os objetos da mente que não, na verdade são os pensamentos e os assuntos que surgem na mente. E, e dentro desses objetos da mente, no qual dentro dos que se pode dos quais podemos refletir sobre, encontram-se os obstáculos da vida. Portanto, a má vontade, a sensação de entorpecimento, a sensação de agitação, a sensação de inveja, ciúmes, seja o que for que está a surgir na mente. E é interessante, muitas vezes, quando nos deparamos com estes objetos mentais e emocionais, não gostamos deles, queremos pô-los de lado, queremos rejeitá-los, e tem tudo a sua razão de ser. É claro que nós estamos aqui para evoluir, para sublimar estes estados mais inferiores, digamos assim. Mas tem um paradoxo. Ao mesmo tempo, temos de trabalhar com o que está presente. E se esses estados estão presentes, então o que é que nós podemos e devemos fazer? É olhar para eles como o nosso objeto de, não tanto de meditação, mas sendo o que está presente, é aquilo que nos pode levar a cultivar os 7 fatores da iluminação, ou seja, todos os fatores que nos levam a estar despertos. Qual é o começo disto? Primeiro que tudo temos de estar conscientes, minimamente conscientes, né, sati, para que possamos estar presentes o suficiente para olhar para eles a partir desse ponto e nos lembrarmos que estamos a cultivar um caminho para despertar. Sati tem essa característica, lembrar-nos do propósito do caminho. Portanto, a consciência, quando estamos conscientes, estamos a falar não só de estar presentes, mas de estar conscientes e presentes nesse sentido. Estamos presentes e queremos estar presentes, não só por estar presentes, mas porque há um propósito, há uma libertação de uma condição humana, material, de sofrimento, seja do que for, como for que quiserem caracterizar. Então, a partir do momento em que temos consciência suficiente para podermos olhar para esses objetos de meditação que acabam por ser as nossas dificuldades, os nossos entraves, os nossos obstáculos, há uma intenção, ou podemos olhar para eles com uma intenção de investigação. A partir do momento em que colocamos essa intenção e esse propósito, olhar para eles, ok, vamos lá ver o que é que está aqui, o que é que eu posso aprender com isto, como é que posso gerir isto da melhor forma possível. A partir desse momento, o que vem imediatamente é uma energia. Portanto, porque isso ativa. Quando nós nos deixamos simplesmente ir pelos estados mentais mais depressivos, mais, menos agradáveis, mais baixos, até se quisermos pôr assim, nós vamos abaixo simplesmente. E se estamos ali às lutas com eles a perceber, não quero ter isto, gostava de estar de outra maneira, não temos energia, vamos perdendo energia. A partir do momento em que olhamos para esses estados com sentido de investigação, quero aprender com isto, quero evoluir a partir daqui, quero perceber o que é que está a acontecer, a nossa postura muda completamente. E a energia vem. E dessa energia é curioso que surge uma alegria, porque é a alegria de estarmos a fazer o caminho. Isto tem todo um prosseguimento, não é? Há toda aqui uma evolução que depois dessa alegria surge uma certa tranquilidade, porque ficamos mais tranquilos, já não estamos em guerra, digamos assim. Essa tranquilidade dá origem a uma equanimidade, olhamos para as coisas de uma maneira muito mais equânime, já não estamos tanto a viver na aversão e no desejo, estamos simplesmente a perceber o que é o melhor para fazer com cada emoção, com cada evento que surge. E estes estados todos de que falei são exatamente os 7 fatores de iluminação. Quando se descreve, né, o budismo tem muitas listas e às vezes é interessante saber as listas para termos noção, mas as coisas às vezes não são tão fixas.
Mas o que acontece é exatamente isso. Portanto, as pessoas quando nos perguntam: "O que é que eu posso fazer para praticar?", claro, para além da prática formal, etcétera, é isto, é usar o que está a acontecer e ter um interesse em querer aprender com o que está a acontecer. Esse interesse de investigação vai dar uma alegria, vai trazer energia e vai trazer aquilo com o qual podemos sublimar os obstáculos. Só de fazermos isso, já estamos a meio caminho andado, como se costuma dizer, para sublimar os obstáculos. Queria só dizer uma coisa, uma pequena coisa antes de abrir o espaço para perguntas e respostas, e se quiserem ir perguntando alguma coisa no chat, estejam à vontade. Hum, Às vezes há períodos mais conturbados, outros menos conturbados. Os menos conturbados podemos aproveitar para praticar e os mais conturbados podemos aproveitar para praticar. Portanto, mas o que acontece muitas vezes nos mais conturbados é que podemos ter muita tendência para estar sempre a falar das coisas que estão mal, ou estar sempre a pensar as coisas que estão mal, não só em nós, mas também nos outros e no mundo, etc. E há uma frase que é atribuída a Confúcio que, que é uma frase que acho que é muito, muito valiosa, que é uma boa mais-valia para termos em mente, que é simplesmente, estou a tentar lembrar-me dela em português, mais vale acender uma vela do que tentar demonizar a escuridão. E se nós nos lembrarmos disto, é uma coisa muito simples, e enquanto estamos numa crítica a nós próprios ou aos outros, mental, e até verbal às vezes, podemos nos lembrar disto, também não estamos a ajudar, não estamos a adicionar nada de bom. E então a vela aqui tanto pode ser uma vela no nosso interior, um pensamento positivo, como até mesmo nos podemos lembrar se estamos em casa e estamos a ruminar em pensamentos, assim, vou acender uma vela e vou-me sentar um bocadinho a meditar. Pode ter mesmo esse aspecto prático, até. Portanto, às vezes é bom termos estes lembretes em mente que nos fazem dar a volta à maneira como nós estamos a olhar para o mundo e a nossa relação com o mundo. Estejam à vontade para colocar perguntas então, se quiserem colocar perguntas. Eu, por acaso, tenho uma questão de. O meu nome é Inês. Desculpa, é no chat, desculpem. Ah, Mas Inês, diga, já começou, pronto, faça mesmo verbalmente. Isto dá para fazer. Yeah. era para saber como é que se faz para se iniciar o budismo, porque eu tinha algum interesse em. Era só isso. Sim, obrigado. Tradicionalmente, quando as pessoas querem ser iniciantes no budismo, o budismo, como nós conhecemos, nós temos que categorizar as coisas, não é? E então é por isso que se chama budismo um determinado conjunto de práticas e de regras e uma filosofia de vida e de pensamento e de forma de estar no mundo. Para se iniciar no budismo, é claro que a primeira coisa é ter contato com os ensinamentos e perceber, eu acho que isso já teve, e perceber aquilo que faz sentido para si e ter esses ensinamentos presentes no seu dia a dia. Quando digo esses ensinamentos, não é estar a seguir uma doutrina por si própria, mas olhar o mundo sob essa perspectiva. Tradicionalmente, quando uma pessoa se quer iniciar no budismo, há certas regras, não é regras de conduta, são mais um treinamento que a pessoa pode ter em mente, no seu dia a dia. É aquilo que se chama os 5 preceitos. Até há uma fórmula, digamos assim, que é como se fosse uma pequena cerimónia que a pessoa pode fazer por si própria, muitas pessoas fazem no mosteiro também, para ter isso presente para si. Esses 5 preceitos já deve ter ouvido falar, mas eu vou repetir porque também pode ser de interesse para todos os outros. São realmente diretrizes a termos em mente na nossa vida para podermos, quando vemos o benefício delas, queremos pô-las em prática. São muito comuns também outras filosofias de vida, mas eu vou enunciá-los como estão enunciados no budismo. O primeiro de tudo é o não matar, nós abstemos de matar qualquer criatura viva. Depois eu não roubar, abstemos de tirar qualquer coisa que não seja nosso, e podemos olhar para isso nos mais pequenos detalhes. Normalmente nós não temos sequer essa tendência, né, de roubar, mas
podemos perceber o que é que estamos a fazer, se estamos a escapar aos impostos, nas coisas mais subtis, digamos assim. O não mentir, o não mentir é interessante, porque também se calhar temos essa conduta, não precisamos ser budistas para ter essa noção de que mentir normalmente não traz bons resultados, mas quase que fere a verdade, não é? Algo em nós parece que tem que morrer um bocadinho para mentir. É como matar, algo em nós tem que morrer um bocadinho temos que ser um bocadinho frios para matar, nem que seja uma formiga, parece que temos que estar ali a ser um bocadinho frios para matar aquela formiga. O não mentir é interessante porque não é só o não mentir verbalmente, declaradamente, mas o que é que a aparência que damos aos outros, por exemplo. Ou às vezes não mentimos, mas o homem mentir não tem problema nenhum, às vezes não temos que dizer as coisas todas, mas damos a entender algo que não é bem assim. Vamos ser mais subtis. Eu acho que na nossa cultura até já temos um bom enquadramento e portanto temos que sutilizar ainda mais estes padrões de conduta. O que se segue é ter uma conduta sexual correta, e aqui é basicamente não obrigar ninguém no sentido sexual e, portanto, fazer com que as coisas nunca sejam impostas, não é? Basicamente. E a fidelidade nas relações também está incluída neste preceito, no espírito deste preceito. O último preceito é não beber álcool ou tomar drogas intoxicantes que facilmente ficar no estado alterado. Isto também é interessante perceber como é que se pode fazer isso e ver o que é que acontece se um dia resolvemos quebrar esse preceito, digamos assim. Olhar para o estado mental, sermos honestos connosco próprios. Isto dá uma base para tudo o resto da nossa vida estar de uma forma mais estável. Muitas vezes as pessoas, em termos da meditação, sentem-se. A meditação é algo que nos torna muito sensíveis e, portanto, temos de ter um certo cuidado, porque meditamos e depois vamos ter contato com outros ambientes que podem ser um bocadinho mais nocivos e, por vezes, até pode haver um desequilíbrio. Portanto, isto da meditação não é só fazer meditação e pronto, tem que ser um todo, não é? Temos de ter cuidado com as relações, com os ambientes, com a nossa própria palavra, com os nossos pensamentos durante o dia, quando estamos com outras pessoas, portanto, é um todo. E os 5 preceitos acabam por nos dar um sentido de segurança. Não só um sentido, mas uma segurança mesmo. E o quinto preceito, esta questão do álcool e das drogas, dá-nos a sensação de segurança porque dá-nos um maior equilíbrio quando nos abstemos destas substâncias, a toda a hora, digamos assim. Nós próprios sabemos que não podemos confiar numa pessoa que está num estado embriagado ou que está num estado alterado, não é? E, portanto, esse sentido de podemos confiar em nós próprios é muito bom e dá-nos uma grande estabilidade. Isto é um dos princípios, é a pessoa para se iniciar como budista, é ter estes 5 preceitos como algo em que se gostaria de treinar e tê-los presentes. Pode procurar mesmo na internet e vai ver que há uma fórmula que se pode recitar, mas a questão não é tanto recitar a fórmula, é perceber que esses são os preceitos e que é uma conduta de vida que pode ter para si própria. Não sei se queria saber mais alguma coisa, se foi suficiente. Foi, obrigada. Porque quer dizer, o budismo nós podemos perceber a questão da meditação, podemos perceber vários aspectos que podemos ter presentes no nosso dia a dia, mas quando a pessoa fala em iniciar-se no budismo, é isto, é estes princípios, são princípios interiores, mas depois também princípios de nossa interação com o mundo. Concordo. Desculpem, estou aqui a ler o chat. De tudo o que falou, tanto o tema de hoje como a resposta de agora, parece-me que absolutamente fundamental é a determinação e a disciplina. Concordo sim senhor. Pois, é verdade. Eu realmente falo, e nós aqui no mosteiro, é claro que temos de ter muita disciplina, porque há muitos aspectos de disciplina a manter, e portanto é importante nós, nossa vida, seja onde quer que estejamos, temos esta determinação e disciplina. Foi uma coisa que cedo descobri no caminho que realmente dava muita liberdade, esta disciplina. Parece um contrassenso, não é? Porque pensamos que disciplina é uma coisa que nos mantém atados a alguma coisa, mas na verdade eu percebi que quando temos disciplina e disciplina por nós próprios, não é? Que não é imposta pelos outros, podemos estar num sistema, por exemplo, eu estou num sistema monástico que tem muita disciplina que tenho que seguir, não é? Mas fui eu que me decidi pôr neste sistema, portanto é porque achei que era benéfico e portanto sigo de boa vontade.
sabia de antemão ao que é que me estava a propor, digamos assim. E, portanto, estando num sistema em que essa disciplina existe, ou uma disciplina criada por nós, digamos assim, é muito importante. Para ter disciplina é realmente preciso ter determinação. Para ter determinação é preciso ter confiança. Confiança no quê? A palavra confiança é ter fé, não é uma fé cega, é ter confiança que aquela disciplina que vamos ter traz benefícios. E isso surge consoante vamos praticando. Quanto mais praticamos, mais percebemos os benefícios e mais temos essa confiança no próprio processo do caminho. E, portanto, isto é um processo muito orgânico, não é? Portanto, é um processo vivido, experiencial, não é saber dos livros e perceber intelectualmente e pronto. É um processo mesmo vivido, é a nossa vida que se transforma. E, portanto, deixa eu ver também da segurança. E o que eu percebi foi que quando tinha disciplina, primeiro há uma sensação até psicológica que nos diz, ok, já cumprimos um bocadinho a nossa parte. E que nos dá liberdade às vezes até para viver a vida de uma forma mais plena. É como dizer, há uma responsabilidade na vida e estamos a cumpri-la. E portanto também posso sentir o vento, e sentir o sol e sentir as aves de uma forma mais plena sem estar constrangido com aquele sentimento de que não estou a fazer o que devo. Portanto, há aqui uma parte psicológica que também é importante. Mas mais do que isso, é realmente os resultados que a disciplina dá. O não seguir os nossos estados de humor, tudo isto vem num contexto, obviamente. Nós sabemos que o não seguir os nossos estados de humor vem de percebermos que os nossos estados de humor não é aquilo que nós realmente somos. Nós muitas vezes, quando estamos num estado mais egoico, queremos defender a nossa personalidade, é isto que somos, é isto que sinto, é as minhas emoções, tenho que as seguir e não quero saber de mais nada. O resultado normalmente não é muito bom. É aqui uma linha, não é? Entre seguir aquilo que o nosso interior nos diz e aquilo que as nossas emoções nos dizem. É um discernimento que se vai tendo com o tempo e com a sabedoria e com a meditação e com a calmia mental. Perceber que os nossos pensamentos, que as nossas emoções, que o nosso corpo não são realmente a nossa verdadeira natureza, não são aquilo, não há uma entidade fixa nestes agrupamentos dos pensamentos, das emoções, do corpo, etc. É muito importante para depois percebermos que há uma liberdade em não seguir todas as emoções que vêm, em não seguir todos os pensamentos que vêm, em não seguir todos os impulsos que vêm. Há uma liberdade muito grande disso. E isso é disciplina. Não seguir esses impulsos é uma disciplina. É o oposto de sermos escravos desses impulsos. A gente pensa que liberdade é seguir tudo o que vem, mas na verdade isso é uma escravidão. E portanto, a disciplina de quer de horários, quando nos propomos um certo horário, não temos de ser super rígidos, mas é bom ter uma cadência, é bom propor-nos a uma certa cadência de vida, e a disciplina a disciplina de não fazer certas coisas é às vezes muito mais importante do que a disciplina de fazer certas coisas. É mais importante e normalmente até vem primeiro, digamos assim. Porque nós fazemos coisas boas, todos nós temos boa natureza e boa intenção. E pode haver realmente uma predisposição, é mais fácil, digamos assim. Deixamos de fazer coisas que são nocivas, às vezes é preciso muito mais empenho, mas às vezes é mesmo aí que jaz o busilis da questão, não é? É mesmo aí que está a questão. É aquelas coisinhas que vamos fazendo, porque dizemos a nós próprios que não faz mal, não faz mal, não faz mal, e andamos no ramo-ramo, às vezes durante anos, porque há as coisinhas que não fazem mal. Disciplina, sim senhor. Se os grandes líderes pensassem assim, estaríamos todos muito melhor. É verdade. Hum, ainda assim, eu às vezes tenho uma certa esperança, até às vezes certa confiança, que às vezes há um ou outro que pense mais ou menos assim. Mas às vezes um ou outro. Mas às vezes acho que também os programas e os governos são tão complexos que a expressão que uma mente mais iluminada possa ter nestes meios, às vezes também fica limitada. Mas de qualquer forma lembramos de uma coisa, lá está a questão de
de amaldiçoar a escuridão em vez de acendermos uma vela. Podemos ter estas noções, é importante, mas depois o que é que podemos fazer é fazer a nossa parte. Porque realmente podemos sempre pensar que os outros não fazem bem e quem está no poder poderia estar melhor, e é verdade. É sempre verdade, não é? Mas percebamos aqui qual é o nosso movimento. Se é apontar o dedo, se é simplesmente perceber isso, o que é muito bom, ou se é, ok, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Não, às vezes há infraestruturas na qual não temos um papel ativo, mas temos um papel ativo nas que temos. Eu gosto muito de uma frase que já é antiga, mas que diz que é interessante, que é toda a gente quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Quando estamos confrontados com obstáculos cotidianos mais ou menos difíceis, nesse preciso instante é difícil manter a sabedoria e a clareza. Como atuar então? Portanto, isto quanto mais fizermos a nossa prática formal, quanto mais fizermos a nossa meditação, mais esta clareza vai estar presente nesses momentos. E porquê? Porque nós estamos a habituar a nossa mente, estamos a educar a nossa mente a estar presente com aquilo que é neutro, a estar presente com aquilo que não é interessante. E, portanto, quando vem um acontecimento mais interessante, porque às vezes para a mente um acontecimento muito chato também é algo interessante, excitante, é algo, não é? Às vezes parece que queremos algo. Só não podemos estar na paz e no silêncio. Tem que haver alguma coisa. Mas quanto mais estivermos a nossa mente habituada a estarmos tranquilos, a esse estado de tranquilidade e a estar ok e presente com aquilo que é neutro, mais vamos ver os momentos difíceis a surgir antes de eles já estarem manifestados. Portanto, o processo é mesmo esse. Nós temos que insistir na prática formal, temos que insistir nos estarmos presentes no dia a dia, etc, etc. Mas a prática formal dá-nos um grande aprofundamento, um grande espaço na nossa mente. Lembro de alguém que referia a meditação como uma autoneuroplasticidade. E é interessante vermos as coisas assim. É mesmo isso, é uma autoneuroplasticidade. E mais do que isso, mais do que uma autoneuroplasticidade, é criar espaços. Nós damos espaços à mente para que ela largue todos os hábitos, para que todos os hábitos e evoluções que temos normalmente se apaziguem e que surja o que está realmente lá, por trás disso tudo. Uma natureza mais pacífica e mais brilhante. Quando, contudo, nesses momentos mais ou menos difíceis, é difícil manter a sabedoria e a clareza, como atuar então? Há aqui coisas muito práticas de se fazer. E uma que falo muitas vezes é realmente nós temos que fazer algo para que pelo menos estamos um bocadinho centrados. Quando vemos a evolução já ir e já não sabemos o que fazer, como nos posicionar, como atuar, vamos levar a nossa mente à planta dos pés. E por ridículo que pareça, vamos fazer isto por um momento, vamos para a respiração, vamos pousar a nossa mão na mesa à nossa frente, ou seja, no que for, ou no corpo, e sentir essa sensação. Às vezes temos que atuar muito rápido, estamos a falar com alguém e temos que atuar muito rápido, mas isto às vezes é só um segundo também. E já nos vai dar um bocadinho de perspectiva sobre a situação que está a acontecer. E às vezes esse bocadinho de perspectiva é o que vai fazendo a diferença para apaziguar o outro, ou para não deixar que alguma coisa escale por aí acima, para as nossas emoções conseguirem estar um bocadinho menos desenfreadas, nossos pensamentos um bocadinho mais nítidos naquele momento. E portanto temos que fazer isto, temos que fazer o que se pode. E é interessante observar nessas situações quando surge o medo de não conseguir fazer o que é correto, porque isso é mais uma vez mais um obstáculo acrescido. Quando nós não queremos saber, estamos à mercê de muitas coisas e não é bom para nada. Quando queremos saber, quando nos importamos, quando queremos fazer aquilo que está certo, às vezes também adicionamos outros obstáculos. Não é que isso seja pior do que não querer saber, não é? Mas é interessante percebermos esses conteúdos e perceber que não são necessários. Gostava de acrescentar que às vezes não tendo um mosteiro próximo para praticar é difícil manter a determinação, mas estas medições guiadas são muito úteis e ajudam no caminho. Obrigado por partilhar também. Temos que arranjar os recursos são sempre os interiores, nós sabemos disso, são sempre, em última análise, são esses os mais importantes a serem cultivados. Mas temos que, e por isso que
uma coisa leva à outra. Quanto mais disciplina, mais determinação temos, mais fácil é estar presente. Quanto mais presente estamos, mais fácil é lembrarmos da disciplina. E por isso é bom nós termos alguma. Antes de sair de casa, ter uma leitura dentro de um determinado contexto, nem que seja uma frase, 2 frases. Quando chegar à noite, ok, se eu não conseguir desligar da televisão e do computador, etc., totalmente, 5 minutos. E quando nós estamos naquele momento em que nos dizemos a nós próprios, vamos desligar agora por 5 minutos, e sentimos tanta resistência, tanta resistência que parece impossível. Como é que é possível haver tanta resistência? Tentem. Observem essa resistência, olhem para essa resistência, percebem o quão ridículo às vezes é nós dizemos vou desligar tudo durante 5 minutos e todo o corpo resiste por estar tão habituado a estar sempre ligado às tecnologias, por exemplo, à informação, seja o que for. Observem essa resistência e vejam do ponto de vista da consciência. Aí já se estão a posicionar da consciência e olhar para a resistência. Assim, realmente. E depois façam. Voltamos à velha frase. Quando te apetecer praticar, pratica. Quando não te apetecer praticar, pratica. Vamos só fazer um minutinho de silêncio antes de terminar a sessão. Obrigado a todos por estarem presentes. Força para tudo. Boa continuação de boa semana. Até já. Até à próxima. Vamos só fazer então um minutinho de silêncio. Para quem quiser.